venho falar sobre as semifinais do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista que foram realizados na semana passada e na semana retrasada. Primeiramente, irei falar sobre o Campeonato Carioca, que o que não faltou foi polêmica no VAR da arbitragem. Aos 4 primeiros que se classificaram, o Fluminense foi para a Porta do Guanabara, o Vasco foi vice, como grata revelação, já que vem da segunda divisão, mas com apoio da SAF, contrataram 13 jogadores e irão contratar mais. E detalhe, o Vasco contratou jogadores abaixo de 27 anos que mais tarde poderão vender para poder fazer caixa, né? O Flamengo, de uma certa forma, mais uma vez decepcionou, ficou em terceiro, e o Volta Redonda, com a derrota do Botafogo para a Portuguesa da Ilha, ficou em quarto. Então as semifinais ficou assim: Fluminense, Volta Redonda e Vasco e Flamengo. Os dois primeiros jogariam pelo empate, ou uma derrota, ou outra vitória, pelo mesmo placar, que se classificariam para a final. Vou começar primeiro pelo jogo do Fluminense, que foi realizado na cidade do Aço, e é um jogo que chamou muita atenção, pois o Volta Redonda até então tinha o artilheiro da competição, Lili, que foi até comprado por empréstimo ao Fluminense com opção de compra. Até então ele era artilheiro da competição com 13 gols e terminou com 13. E Germancano passou ele e agora tem 14. Certamente fará um ou mais 2 gols na final, né? Até porque ele debateu o jogo do Flamengo depois. Então o que acontece? Aconteceu polêmica na primeira partida, o Fluminense estava perdendo por 2-0 e teve um pênalti a favor do Volta Redonda que o árbitro não marcou. E o árbitro de vídeo nem chamou, né, para que fosse revisado o lance. Que se caso fosse revisado o lance, fatalmente seria marcado de Volta Redonda, faria 3-0, podendo jogar com os 3 resultados que lhe dariam direito de empatar, perder e vencer novamente, pois já teria vencido o Fluminense no turno por 1-0. Vale ressaltar também que o Volta Redonda jogaria no meio da semana pela Copa do Brasil contra o Atlético de Goiânia pela segunda fase da competição, tentando a classificação para a terceira, e que fato isso que aconteceu ao eliminar o Atlético de Goiânia nos pênaltis, classificando-se para a terceira fase da competição. Só que viagem desgastante, o Volta Redonda teve que jogar no sol de 4 horas da tarde, coisa que é impossível. Mas vale para o Fluminense, vale para o Volta Redonda, beleza, mas o tempo que o Fluminense teve para descansar foi maior do que o do Volta Redonda, mas o Fluminense tem os seus méritos para estar na final. O jogo que teve polêmica foi o gol do Fluminense. O Nino faz sobrecarga na hora que vai cabecear, a bola que faz o gol diminui a vantagem do Volta Redonda. Mesmo o Volta Redonda vencendo a partida, o Volta Redonda acabaria jogando somente pelo empate. No jogo da volta, o Fluminense foi completamente soberano. Só no primeiro tempo terminou 5-0, o Volta Redonda não aguentou a pressão devido ao desgaste físico, viagem, essas coisas. E para completar o placar, mais de 2 gols no segundo tempo, que completou o resultado final em 7-0. O Fluminense veio jogando muito bem com o Fernando Diniz, que conseguiu desta vez sim implantar a metodologia que ele pensa para o futebol, de sair para o jogo, sair para o jogo, atacando e se defendendo muito bem. Ao contrário do ano passado, ele improvisava o Caio Paulista na lateral esquerda com a justificativa de ter mais uma profundidade no ataque. Até teria, né?
Mas a maioria dos gols que o Fluminense sofreu ano passado foi nas costas do Caio Paulista, que está até emprestado ao São Paulo. Vale ressaltar também a superioridade do Fluminense é tão grande nesse momento que, no meu ponto de vista, joga o melhor futebol do Rio de Janeiro. Ir a enfrentar um Flamengo que na primeira partida da semifinal tendo que reverter a vantagem, já que o Vasco também jogaria por 2 resultados iguais, uma vitória por 2-0 ou a derrota por 2-0, daria classificação ao Vasco, né, ou 2 empates. Só que a primeira partida de bom só teve os gols, inclusive o gol do De Arrascaeta, que vem jogando no sacrifício, foi uma coisa de obra-prima, que ele pegou sem deixar cair no chão num ângulo. Mas ele está sofrendo com graves lesões no pubis. Ao invés do técnico e o departamento médico do clube afastar ele e falar para ele tratar do pubis, talvez tenha que fazer até uma cirurgia, que é uma dor incômoda, principalmente em jogadores. Quem sentia muito isso era o Juninho Pernambucano também, o Romário sentiu a fisgada na coxa. Então, esse tipo de contusão é normal, só que tem que ser tratado, porque o jogador não é máquina. Então, no caso de Arrascaeta, muito mais, porque ele é jogador de criação, jogador que chega muito ao ataque. Mas a possibilidade do Flamengo vencer o Vasco existiu, porque qualidade técnica o Flamengo tem, mas a coletividade o Vitor Pereira não conseguiu implantar. E material humano não é o que falta no Flamengo. O Flamengo tem o Everton Ribeiro, o Everton Cebolinha, tem o Marinho, tem outros jogadores, tem o Gabriel, tem o Pedro e assim vai. Pontos falhos, ele não conseguiu dar um padrão tático à equipe, nenhuma jogada ensaiada. Tem também o Gabriel agora passou a ser mais meio campo do que atacante, coisa que é imaginário isso, não dá para entender. E está sendo mais uma vez professor Pardal do que tendo convicções. Ele não conseguiu repetir a escalação do Flamengo nenhuma vez esse ano. O Flamengo disputou o jogo contra o Palmeiras pela Supercopa final, perdeu. Foi um jogaço, né, mas perdeu. Foi para o Mundial de Clubes, fez aquele vexame. Veio, disputou a Recopa, idem. Agora, para salvar o primeiro semestre o estadual, é decepcionante para o elenco estrelado como é o do Flamengo. Mas a diretoria tem culpa, por causa de que mandaram o Dorival embora, então paga-se o preço. Em relação ao Vasco, o Vasco foi prejudicado, porque no segundo jogo teve não foi o pênalti que o juiz marcou, a falta houve em cima da linha. Em cima da linha não é pênalti. Mas vale ressaltar também, tanto vale para o Vasco quanto vale para a Bahia. O Grêmio e o Cruzeiro não digo tanto. Agora, o Vasco, ele esse ano é para se manter, não é para ganhar nada. O que vier depois é lucro. Primeiro faz a pontuação no Brasileiro para se manter, né? Então, o que vier depois é lucro, igual aconteceu com o Botafogo ano passado. Ano passado pegou uma vaguinha na Sul-Americana. Vai voltar a disputar a competição internacional, coisa que não acontecia há muito tempo. Quem gostou, dá um like, curte, né? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus.